todo mundo tão impressionado com as coisas que a gente faz, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês primeiro uma poesia que eu separei aqui, que é uma poesia muito linda e que ela é do Rubem Alves e que ela fala um pouquinho de como a gente enxerga e como a gente tenta lidar com os nossos bebês e as nossas crianças. Para começar a mentoria, eu queria explicar para vocês como que eu tive essa ideia e por que que eu tô falando desses assuntos que eu acabei colocando nessa primeira, que vai ter aí 14 aulas inicialmente, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou a Carolina Sete, sou fisioterapeuta, formada há 20 anos. Eu trabalhei durante muitos anos com adultos, mas sempre tive o sonho de trabalhar com crianças e há 8 anos eu recebi o meu primeiro bebê e atendo basicamente em 95% dos casos do meu consultório são assimetrias cranianas, tá? Então, através da aplicação do método desenvolvido pela minha... Oiê! Tem um monte de gente no Instagram. Você vê como o Instagram é mais fácil de fazer? O YouTube eu não consegui fazer, gente. Então, assim, nesses anos todos, fazendo o trabalho da reorganização tônico-fásica da postura e do movimento, oi, Clau, que na verdade é a base do meu trabalho desde que eu me formei. E aí, se vocês tiverem interesse, para quem não me conhece ainda direito, tem muitos vídeos no Carolina Sete Fisioterapia, no canal do YouTube, onde eu explico, eu conto a minha trajetória, conto a minha história, conto a história da minha professora, conto como que foi essa caminhada e toda essa conquista que aconteceu durante esses 24 anos que eu tô na fisioterapia. Então hoje eu vou mostrar para vocês o que nós utilizamos para o tratamento dos bebezinhos, tá bom? Deixa eu pegar aqui o giz. Para começar, eu quero mostrar para vocês quais são as ferramentas que a gente utiliza e depois eu vou dar exemplos de fichas de avaliação reais aqui para vocês, tá bom? Vou utilizar aqui umas fichas de avaliação que a gente usa no consultório e vou mostrar para vocês. Quem for, continuar na mentoria, quem for fazer a mentoria à distância, vai ser passado todo esse material para que vocês utilizem já como a ficha de avaliação de vocês. Então eu vou colocar aqui atrás, eu vou escrever aqui atrás, quais são as ferramentas que a gente usa no método e depois eu vou explicar cada uma delas para vocês, tá bom? Então, basicamente, a gente utiliza drenagem, reposicionamento muscular e modulação reflex. Então essas são as 3 ferramentas que a gente utiliza no método e são elas que fazem tanta diferença na nossa clínica e por isso que a gente tem esses resultados incríveis. Então agora eu vou falar para vocês como essas ferramentas são utilizadas. Então eu vou discriminar um pouquinho de cada uma delas. Vamos lá. Drenagem linfática. Então muitas pessoas se assustam quando a gente fala que a gente faz drenagem linfática. Então só para vocês entenderem, a minha professora, quando eu comecei a estudar com ela, tá defasado o áudio, Alê? É porque eu tô sem microfone. A minha professora, quando eu comecei a estudar com ela, eu tive... Deixa eu colocar o microfone para ficar melhor para vocês. Eu fiquei muito surpresa, quem já assistiu aos vídeos vai saber, porque eu percebi que alguns pacientes, eles não... eu não conseguia mexer, eu não conseguia tratar da forma que eu imaginava. E mais, tá bom o áudio, Joe? Vê se ficou melhor ou ficou pior. Eu vou deixar sem nada então, tá bom, Ale? Se seu áudio tá defasado, aqui deve ser o sinal. Vamos lá. Ai, tô triste que eu não consegui fazer a live do jeito que eu queria. Mas vamos lá. Pronto, então muita gente tá falando que tá em ordem, então vou deixar sem o microfone, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu
comecei fazendo drenagem para que a Odete pudesse tratar a postura das pessoas, né? Então, no primeiro vídeo do reposicionamento que tá lá no canal, vocês vão me ouvir contando que eu deixei um hematoma horroroso no braço da minha paciente e tomei a maior bronca e tive que voltar para o curso e perguntar o que tinha acontecido. Então é assim, a primeira medida, a primeira ferramenta que a gente utiliza é a drenagem. Mas é lógico que a gente não vai fazer uma drenagem qualquer. A gente usa a drenagem funcional que foi desenvolvida pelo método e hoje a gente chama essa drenagem de linfocinética manual funcional. Esta drenagem, ela é feita de uma forma bem diferente da convencional e principalmente porque a intenção dela não é apenas gerar um benefício estético ou alguma coisa na superfície do tecido, e sim colocar o tecido em condições adequadas, principalmente de drenagem, de escoamento, de limpeza, para que esse tecido possa ser trabalhado. Então, nós temos o nosso curso, que é o Linfocinética Manual Funcional, que tem aí 29 turmas já executadas. Ele é um curso que funciona desde 2005, que acontece desde 2005. Nós vamos lançar agora em janeiro a turma 30. Então, assim, nós temos mais de 300 profissionais formados nesse método. E hoje a gente entende que a drenagem ela é a grande ferramenta, ela é um recurso muito seguro e muito perfeito para a gente fazer esse trabalho. E principalmente quando a gente aprende a drenagem linfática. Então, a drenagem linfática, ela vai tratar de escoar, limpar, promover a higienização, melhorar as condições pressóricas, melhorar as condições físico-químicas, melhorar a transmissão nervosa, melhorar a contração muscular. Então, a drenagem ela vai dar condições do tecido responder a esse tipo de trabalho que a gente faz, que vai ser baseado em drenagem, reposicionamento muscular e na modulação reflexa. Então, a gente vai aprender a drenagem linfática e a drenagem glinfática, porque existem muitas manobras e a gente vem estudando isso já há muitos anos. A drenagem glinfática já está na 5ª turma, ela é todinha feita através de manobras em pontos específicos do corpo, que são onde vai acontecer o escoamento desse sistema linfático. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente tem escoamento do sistema linfático na região profunda do nariz, na parte profunda dos nervos auditivos. Então, assim, a gente tem muitos gânglios linfáticos no tórax, muitos gânglios linfáticos, muito escoamento linfático na região da lombar. Então, gente, aí a gente já começa pensando o que acontece com um bebê que não consegue, por exemplo, se mover adequadamente, ou com um bebê que não tem aí mobilidade adequada do seu pescoço, que tenha uma torção, que tenha uma dificuldade de movimento. Então, isolar o bebê dos movimentos, deixá-los dormirem só de barriga para cima, deixá-los em cadeirinhas, deixá-los em suportes, em apoios e não permitir que seu bebê se desenvolva no chão, isso prejudica demais o desenvolvimento e pode sim causar problemas. Continuando a nossa ferramenta, nós vamos ter então na drenagem linfática e na drenagem linfática o começo do nosso trabalho. Na mentoria online, a gente vai disponibilizar para quem for participar dessas 14 aulas iniciais da mentoria online 1, 10 aulas do Linfocinética Manual Funcional, que são as aulas base, que são importantíssimas para que você consiga começar a trabalhar. Então, a mentoria online, que está começando hoje, ela é justamente para quem está distante, não tem condições de vir para São Paulo fazer o curso, não tem condições financeiras, não tem como fazer porque está muito longe. E o meu objetivo, gente, o único objetivo meu é dissipar, difundir essa técnica para o maior número de pessoas possível. Essa é a minha intenção, esse é meu único interesse, essa é a minha única missão na minha vida, tá? Porque eu recebi tudo isso de forma muito, muito, muito generosa, de forma amorosa da minha professora Odete. E infelizmente em 2005 ela veio a falecer. E
toda essa história acabou na minha mão. Então, hoje, graças a Deus, eu sou fisioterapeuta há 20 anos, eu me sustento, eu tenho minha casa, quem me acompanha sabe que eu tô me mudando para um apartamento novo, eu criei minha filha, eu nunca, graças a Deus, tive dificuldades financeiras como fisioterapeuta. Então, o objetivo da mentoria é, em primeiro lugar, empoderar você, que é terapeuta, que trabalha com bebês. Porque, gente, não existem coisas escritas, não existe ciência, não existem tratados, não existem livros que lidem com este tipo de paciente que nós tratamos. As crianças, os bebês, são uma população em que há muito pouco conhecimento a respeito para que sejam feitos esses tratamentos e essas terapias. Então, vocês vão aprender a drenagem linfática e glinfática pela visão do método através dos vídeos online, certo? Então você vai ter 10 aulas de bônus, porque eu acredito que elas sejam extremamente importantes para que você consiga fazer este primeiro passo das nossas ferramentas, que são drenagem linfática e glinfática, ok? Então, para quem está pensando em estudar o método, oi querido Gui, para quem está pensando em estudar o método, para quem está pensando em entrar lá em fevereiro do ano que vem no método bebê, quem se inscreveu já, que já tem um monte de gente inscrita, gente, na verdade tem pouquíssimas vagas para formação da PED 3 e PED 4. Eu já recebi as inscrições, não tive tempo de fazer as entrevistas, mas já tem muita gente inscrita. Então, quem tem essa intenção tem que saber o seguinte: nós fazemos o trabalho com terapia manual, somente com as nossas mãos. Por quê? A grande questão que eu vejo e que acaba gerando muita confusão e até uma dificuldade de tratar destes bebês e dos bebês em geral é porque existe uma tendência a querer comparar ou trazer coisas do adulto, né, Jana? Você é nossa já vai fazer também. Tentar trazer aquela condição patológica do adulto para o bebê. Então, nessa primeira mentoria, eu vou explicar anatomia, fisiologia, biomecânica, estrutura, trecho a trecho, segmentar, para que se entendam... Oi, Renata, bem-vinda. Para que se entenda que o bebê tem muitas peculiaridades. O tecido dele não é igual, o colágeno não é igual, o osso não é igual, os hormônios, a parte endocrinológica, nada é igual ao de um adulto. E por isso, nós terapeutas que tratamos de bebê precisamos entender absolutamente tudo dessa condição para que não façamos coisas erradas e para que tenhamos resultados. Então eu vou dar só um exemplo para vocês. O quadril de um bebê, ele nasce totalmente dividido. A finalização dessa ossificação, ela vai se dar aos 4 anos de idade. Estive numa aula, poucos dias atrás, e a minha professora inglesa perguntou, né, deu um caso clínico, e perguntou para os profissionais que ali estavam qual poderia ser o diagnóstico dessa criança que ela havia dado o caso clínico. Então, era uma criança que tinha dor de cabeça e, sério, a maior parte dos alunos respondeu sinusite. Criança de 1 ano não tem sinusite, gente, simplesmente porque não tem o seio formado. Então, assim, como que um profissional que trabalha com bebês pode não saber que os seios, que os seios aéreos dos ossos do crânio, eles começam a se desenvolver aos 2 anos e vão terminar a sua formação lá pelos 4 anos de idade. Então, é isso que eu vou dividir com vocês nessa mentoria, nessa primeira mentoria que a gente vai fazer, que vai ser uma forma de eu estudar junto com vocês, de apresentar todo esse material e vocês já começarem, mesmo estando à distância. A gente tem aluna de Dubai, a gente tem aluna que está na França, a gente tem vários alunos, inclusive internacionais, então eu estou muito feliz com essa história da mentoria. Então, a gente vai falar exatamente cada estrutura, como se forma e como ela é no bebê. O objetivo do método bebê é tratar crianças de até 2 anos de idade,
Porque nós entendemos que se nós fizermos este tratamento da forma que nós já fazemos e que eu tenho resultado com esses bebês há 8 anos, muito do que a gente vê como doença, muita criança limitada, muita órtese, muita prótese, muita cadeira de roda vai ser economizada e principalmente, porque é uma questão e uma preocupação gigante da minha parte, parar de onerar o sistema público de saúde. Porque infelizmente a fisioterapia hoje, ela é uma ameaça, ela é um problema de saúde pública. Ela é uma ameaça aos convênios, ela é uma ameaça aos sistemas de saúde, porque infelizmente estão sendo pregadas técnicas novas que não têm menor comprovação e que infelizmente foram conseguidas judicializações. Então hoje, por exemplo, no consultório eu sofro muito, porque eu tenho que mandar relatórios e relatórios e relatórios para os convênios, porque eles não querem pagar as fisioterapias, porque eles querem justificativas para tudo. Por quê? Hoje são feitas fisioterapias diárias com bebês. Gente, vamos procurar em artigo científico. Os médicos estão orientando fisioterapia todos os dias. Cabe a nós, fisioterapeutas, esclarecermos a seguinte questão. Muitos estudos científicos, muitas pesquisas foram feitas e foi demonstrado que não há diferença de resultados fazendo fisioterapia 3 ou 5 vezes por semana. Então a questão que eu pergunto, esse bebê tem condição nutricional de fazer exercício todos os dias? Foi conversado com uma nutricionista? Qual é a carga que ele vai gastar? Foi conversado com uma nutricionista sobre qual é a quantidade de alimento que essa criança precisa receber para fazer exercício 5 vezes por semana? Como funciona o processo de reparação e de memorização? Se a criança está sob estresse, ela não aprende. Então, gente, nós não estamos falando de mini adultos. Estamos falando de bebês e crianças. Então, começamos por aí. O nosso tratamento, ele vai ser feito trabalhando o tecido. A nossa segunda ferramenta é o reposicionamento muscular e a nossa terceira ferramenta são as modulações reflexas. Então, gente, aqui no método a gente não atende criança todo dia, a menos que seja um tratamento intensivo que tenha um período para terminar. Nós só fazemos intensivos em crianças que vêm de outros estados e que não tenham condições de frequentar o trabalho de forma adequada. Mesmo assim, dependendo do caso, se for questão de aprendizagem motora, a gente não trata todos os dias, certo? Então a primeira questão que as mães vão perguntar para vocês é por que não vai fazer fisioterapia todo dia, se quanto mais fisioterapia melhor? Então eu vou te responder. Nós trabalhamos com estímulos muito específicos, que têm resultados muito maravilhosos e muito potentes. Porque nós trabalhamos com estímulo neuromotor, nós trabalhamos com a fisiologia, nós trabalhamos com reflexos e não há estímulo mais específico para o movimento do que o reflexo. Então, quanto mais específico o estímulo, melhor e maior é a resposta. Por isso que quando nós fazemos o reposicionamento muscular, que é a nossa segunda ferramenta e que vocês vão aprender na mentoria em vídeos, através de aulas práticas, você vai conseguir ajustar o vagão do trilho, o vagão do trem no trilho. A hora que o estímulo vier, obrigada, querida, a hora que o estímulo neural vier e aquele músculo estiver numa boa posição de trabalho, vai acontecer o movimento e você vai ficar impressionado, como aqui a Joana está falando, com os resultados fantásticos. Parece milagre, parece mágica. Mas não é, gente. Sabe o que é? Anatomia, fisiologia, biomecânica, neurociência aplicadas ao seu paciente. Isso mesmo, Raquel, o conhecimento é libertador, tá? Então, a proposta da mentoria é entregar muito conteúdo, é te empoderar. Nós vamos estudar trecho por trecho.
Depois eu vou deixar o link para vocês olharem como que ficou a programação. Quer ver? Eu vou escrever aqui para vocês olharem. É o bit, para vocês verem como ficou bonitinha a programação das aulas. Barra, deixa eu ver só aqui, que eu fiz tanto link hoje, que eu preciso dar uma coladinha. Mentoria. Então eu vou fazer assim, ó, gente, só pra vocês entenderem. Eu tô digitando no computador, ó, louca. Eu fiz um link especial pra agradecer as pessoas que se inscreveram e que estão aqui comigo hoje. Então, pra vocês terem uma ideia, a mentoria, ela vai ter um descontaço. Então eu vou colocar aqui já o link de desconto, tá bom? Então é mentoria web 1. Isso. bit.ly/mentoria web 1. Lá vai ter o link para você fazer o pagamento com desconto. E neste bit.ly barra mentoria 1 C7, você consegue ver todo o calendário, todo o cronograma e fazer essa inscrição, tá bom? Então presta atenção. Já que você tá aqui comigo, eu já vou dar esse spoiler, não era para ter falado agora, mas eu vou fazer esse descontaço, tá bom? Vou falar já o valor para vocês terem uma ideia. Não, olha lá no link que é melhor, não vou falar o valor assim, vocês ficam curiosos, tá bom? Então, nessa mentoria a gente vai falar trecho por trecho do corpo do bebê. Vou dar uma ideia do que a gente vai fazer, tá bom? Então, a gente vai fazer aulas todas as terças-feiras. A gente vai começar hoje falando da nossa ficha de avaliação. Então, eu vou gravar aqui e mandar para vocês. Eu não vou mostrar aqui no Instagram, né, direitinho o nome, porque tá preenchida, mas eu vou explicar para vocês direitinho como que funciona a nossa ficha e o que a gente avalia no bebê, tá bom? Então, vamos terminar de falar das nossas ferramentas. Então, nós já falamos do reposicionamento muscular, que é a base da RTFPM, que é como a gente trabalha para tudo, que a gente vai usar as nossas mãos, é um tipo de terapia manual aplicada com conhecimento profundo das texturas e de como os tecidos se comportam. Então, a gente vai estudar muita biomecânica de tecido, a gente vai falar muito de biomecânica do embrião, de como o colágeno se desenvolve, como ele se altera. E é por isso que foi tão maravilhoso eu ter a oportunidade de estudar o sistema linfático quando a minha professora me falou, vai drenar porque você está machucando as pessoas por causa disso, certo? Então, o reposicionamento muscular é uma ferramenta muito potente. E se você não for participar da mentoria, tem vídeo no canal do YouTube explicando bem direitinho e é uma ferramenta muito segura. Porque a gente faz massagem, gente, a gente não impõe nada, a gente não alonga, a gente não rasga, a gente não impõe nada, a gente deixa o corpo trabalhar usando essa autocorreção, certo? Então, a terceira ferramenta que a gente usa é a modulação reflexa. E aí, eu vou falar rapidamente, porque senão a gente ficaria aqui mais 1 hora falando só disso. Mas para vocês entenderem, nós utilizamos a teoria de que todo o padrão motor se desenvolve através dos reflexos e dos repertórios dos reflexos primordiais. Portanto, é muito interessante de trabalhar e muito interessante de ver os resultados, porque nós conseguimos avaliar cada trecho do movimento daquela criança, daquele bebê, daquele adulto, seja quem for. O método é aplicável para qualquer idade, mas a formação é direcionada para bebês, e já eu falo para vocês por quê. Nós utilizamos a observação e a análise do movimento, e assim a gente consegue entender quais reflexos foram bem refinados, quais reflexos estão com pouco refinamento. Por quê? Se o movimento vem do exercitar-se nos padrões reflexos e assim, através do controle voluntário, ganhar essa modulação, ganhar
esse preciosismo do movimento, ganhar fidelidade, ganhar um controle preciso, a gente vai sim analisar conhecendo cada um dos reflexos e entendendo que eles não são patológicos. Os reflexos, eles são patológicos quando eles se reapresentam após terem sido modulados. E quando a gente fala em modulação, a gente está falando em módulos de controle que serão colocados sobre os padrões reflexos. Então, quando a gente fala em modulação reflexa, a gente consegue tratar tudo, porque você consegue olhar um atleta, você consegue olhar um bebê, você consegue olhar uma pessoa triste, você consegue, através da postura dela, identificar qual é o padrão motor e qual é a base reflexa que ela está utilizando, e assim você consegue saber a sensação que aquela pessoa está tendo. Então, esse tipo de análise a gente faz na RTFPM, que é um curso incrível, que nós já fizemos a turma experimental 1 e 2, e a gente vai ter agora, em finados, um curso completo da RTFPM com 4 dias, em que a gente vai falar da RTFPM adulto e da RTFPM bebê, tá bom? Então depois vai ter aí o calendário novo, esse final de semana, se Deus quiser, eu vou conseguir terminar de fazer todas os formulários, né? Que vocês sabem que eu trabalho tudo sozinha, que eu faço tudo sozinha. Então, eu vou fazer isso daí e vai ter RTFPM adulto e bebê para todo mundo que está pedindo. Realmente é um curso libertador, está sendo muito lindo conseguir trabalhar e poder dar finalmente a aula da RTFPM, esse curso que foi postulado pela minha professora Odete, que é a base de tudo isso que a gente faz hoje, certo? Então, modular um reflexo é colocar um módulo de controle sobre o padrão adulterado de movimento. É muito diferente de integrar um reflexo. Mas, para você que vai fazer a mentoria, a gente vai ter 2 aulas, que vão ser as 2 últimas aulas dessas 14, em que eu vou explicar para você detalhadamente cada reflexo, qual a importância de cada um deles. Vai ter, Aninha, vai ser 4 dias de RTFPM, sábado, domingo, segunda e terça, tá? No feriado do... Depois eu passo para vocês o calendário, senão eu vou ficar confusa. Quer ver? Ele vai ser no feriado... Não tá aqui meu calendário, não. Mas é um feriado de 4 dias. Acho que é da Consciência Negra. É isso mesmo, 19 de novembro, tá bom? Então vai ser sábado, domingo, segunda e terça. Vai ser um curso incrível, mega completo da RTFPM para adulto e bebê. Muito bem. Então, a modulação reflexa vai ser um assunto que a gente vai destrinchar muito. Nós vamos falar de reflexo por reflexo. Nós já estamos vendo retenção de reflexo de sucção. A gente já está vendo retenção de reflexo de oculomotor. A gente está vendo retenções reflexas incríveis e que com elas a gente sabe qual é o nível de maturação do sistema nervoso central. E assim a gente consegue trabalhar com exercícios, com estimulações, dar exercícios para as mães. São exercícios muito simples e muito divertidos e muito gostosos de fazer com as crianças. E vou contar uma coisa para vocês. Estamos com resultados incríveis em síndromes com atraso de desenvolvimento. Estamos com resultados incríveis em espectros autistas com crianças maiores, mas isso já é um outro assunto que a gente deixa para depois. Muito bem. Então, você que vai fazer a mentoria, que está interessado em entrar com a gente nesse estudo, nessa história tão legal que vai ser toda terça-feira a gente sentar aí, conversar e fazer estudos profundos de tudo o que acontece com o bebê desde quando ele está lá se formando um embriãozinho até ele chegar aí até os seus 2 aninhos de idade. Pois é, Aninha, vocês são maravilhosos. Contar para vocês também que nós já temos 2 turmas em formação do método D7BB. A primeira termina agora em outubro, que foi a nossa turma experimental, onde eu tenho 8 profissionais incríveis, maravilhosas. E foi um curso maravilhoso para mim também, um grande aprendizado, muito crescimento. Então elas já estão formadas, estão fazendo agora os trabalhos de conclusão de curso e cada uma delas está escrevendo um capítulo de um livro.
tá bom? Só que como tá ficando gigante, eu não sei se a gente vai lançar isso como um livro ou se a gente vai lançar os capítulos como pequenos e-books ou pequenos livros e depois compilar tudo junto. Além disso, a gente tem a turma 2, que está em formação, que começaram em fevereiro, que também temos aí 20... Agora nós temos 8 na primeira turma e mais 22 na segunda turma. E a gente tem nossa fonoaudióloga, a gente tem a nossa terapeuta ocupacional, que estão já desenvolvendo o método fonoaudiologia e o método terapia ocupacional. Então, esse raciocínio tão incrível, que traz tanto resultado para a fisioterapia, ele vai começar a ser difundido para as outras áreas também, tá bom? Então, a turma 2 está em formação e agora a gente vai ter a 3 e a 4. A 3 vai ser no modo de residência. Todas as quartas-feiras vão passar o dia todo comigo no consultório. A gente está montando aí o Instituto de CDK, onde a gente vai ter a oportunidade de atender aí em torno de 30 crianças gratuitamente por semana, no mínimo, né? Só no dia que eu estiver lá com os meus residentes. Então eu tô muito feliz, tô assim muito realizada por tudo isso que tem acontecido. E lá a gente vai ter tanto a nossa sala de aula como as salas de atendimento gratuito para as crianças que não têm condições de pagar o tratamento e para que a gente possa também utilizar como um campo de treinamento para esses profissionais que já são formados, que já trabalham com criança, lembrando que isso é um pré-requisito para entrar, né, no método e na formação da pediatria. A gente exige que tenha aí formação com criança, tá bom? E então a gente já vai conseguir colocá-los mão na massa rapidinho e lembrar que quem já se inscreveu na PED 3 e 4 já faz parte da mentoria online, tá bom? Então você que já se inscreveu no PED 3 e PED 4, essa mentoria ela tá inclusa e todas as mentorias que acontecerem e todos os cursos que acontecerem durante esse 1 ano e meio que vocês vão ficar comigo, que começa em fevereiro do ano que vem, mas a gente já tá antecipando porque as coisas aqui estão tudo sendo antecipadas. Vocês já fazem parte da turma da mentoria, tá bom? Muito bem, então nós falamos a respeito das nossas ferramentas. Oi, Lu, maravilhosa, doutora, aqui ó, Faleiros Lucila, a doutora Lucila formou na turma 1, tá terminando de escrever o livro dela, uma terapeuta maravilhosa, com quem eu tive a oportunidade de aprender muito também. Então, gente, é assim, 3 ferramentas que a gente usa: drenagem linfática e linfática, reposicionamento muscular e modulação de reflexos. É assim que a gente trabalha. Não tem segredo, não tem osteopatia, não tem nada, não tem pendurado, não tem gaiola, não tem elástico, não tem órtese, não tem prótese, não tem. Por quê? Nós fazemos uma avaliação muito minuciosa. Se houver qualquer sinal de passagem de movimento voluntário, nós não paralisamos o membro, entende? Então, se uma criança chega para mim com a mãozinha assim e não consegue pegar, não tem força, não consegue fazer a abdução do polegar, eu vou trabalhar todo o sistema motor dela e vou verificar se tem movimento voluntário nesse polegar. Em havendo qualquer grau, gente, de movimento voluntário, nós não utilizamos órteses, próteses e apoios. Por quê? Se há passagem de sinal voluntário, o sistema está íntegro. Então essa é uma das coisas que a gente vai destrinchar muito e que provavelmente vai ter uma mentoria 2 para falar como funcionam os sistemas neuromotores e como a gente identifica um sistema em que ocorreu lesão. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês que estão aqui me assistindo. Vocês já repararam que as crianças que têm diagnóstico neurológico, independente do diagnóstico que seja, elas sempre têm o mesmo padrão de postura? Não é curioso? Todas evoluem para um padrão muito parecido, muito igual. Se a gente olhar um PC, se a gente olhar uma criança que tem uma leucomalácia, se a gente olhar qualquer criança que vai para tratamento com abordagem neurológica, essas crianças ficam todas com a mesma postura. Elas ficam todas com a mesma trava. Elas ficam todas super parecidas. Por que será? Se cada lesão, se cada mapa lesional é diferente do outro,
Vocês já pararam? Vocês já tiveram curiosidade de pensar nisso? Então é assim, é claro, gente, que se as crianças estão desenvolvendo o mesmo padrão motor, tendo lesões em partes diferentes do cérebro, muito provavelmente o que a gente verifica nas crianças não é consequência da lesão cerebral. E é isso que nós acreditamos e que nós fazemos na nossa terapêutica. As crianças desenvolvem essas posturas, esse monte de rigidez, essa deficiência de mobilidade por desuso, gente, porque está sendo feito um estímulo inadequado. Então, alongamento, desequilíbrio, estimular a criança a se esticar através de desequilíbrio, vai trabalhar os sistemas tônicos, que são os sistemas reflexos. Se os sistemas tônicos forem trabalhados, eles vão provocar aumento do tracionamento das fáscias, porque o sistema de reflexo ele vai trabalhar apertando e comprimindo as estruturas. E se eu utilizar o susto ou o reflexo ou a distração para trabalhar com essa criança, são os sistemas tônicos reflexos que vão entrar e assim eu não vou ter o ajuste antigravitário postural, que são os sistemas musculares fásicos que vão dar. Mais uma vez, para que haja o desenvolvimento do movimento voluntário, é necessário que sejam ajustados os sistemas musculares fásicos. E é isso que Odete postulou na técnica da reorganização tônico e fásica da postura e do movimento. E é por isso que as nossas crianças diminuem de tônus. As nossas crianças ganham marcos de desenvolvimento. As nossas crianças hipotônicas, elas conseguem ganhar os marcos justamente porque a gente entende sobre o que a gente está falando. E é por isso que não colocamos as crianças em bolas, em superfícies de desequilíbrio e não colocamos crianças em suportes que tirem os pés delas do chão. Porque nós entendemos muito, muito, muito da neuromotricidade e do desenvolvimento dos padrões motores. Então é por isso que o método é tão diferente, é por isso que os resultados são tão diferentes e é por isso que fica todo mundo impressionado quando vê uma criança que foi tratada pelo método D7, que é tão mais delicado, menos agressivo, menos sacrificante para as famílias e principalmente para as crianças e para os bebês. Então, nós entendemos que a alteração motora precisa ter correlação anatômica com a lesão. Se é que há lesão, pessoal. Porque o que a gente encontra, né, Flávia? A Flávia tá aqui para ser testemunha minha. São crianças que recebem diagnósticos e começam a desenvolver padrões realmente adulterados e que não têm lesão cerebral. Então, se não há lesão, se não há imagem, se não há um machucado no cérebro, não é para ter padrões alterados neurológicos. Isso é apenas uma retenção reflexa. E isso vai ser piorado se forem feitos esses tipos de treino que não consideram os sistemas musculares tônicos e fásicos e que ficam treinando reflexos das crianças, integrando reflexos, colocando o padrão adulterado do reflexo no meio de uma atividade. E com isso, em vez da criança desenvolver o controle sobre aquele padrão motor, ela vai colocar esse padrão motor no meio de um outro. E aí, gente, é só confusão, tá bom? Então, assim, acho que já deu para vocês entenderem que o nosso trabalho é muito diferente, porque a gente usa essas 3 ferramentas. E essas 3 ferramentas eu faço com isso daqui, ó, pessoal. Eu não preciso de uma sala de 60 mil reais, eu não preciso de equipamento, eu não preciso gastar nada. Eu só preciso da minha mão, do meu amor e do meu conhecimento. Então é assim que a gente trabalha, com essas 3 ferramentas poderosas, e são elas que a gente vai ensinar na mentoria de uma forma, lógico, mais simples, até que a gente consiga, de repente, encontrar vocês pessoalmente. Lembrando que eu estarei
no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, agora, dia 28, na outra semana. E eu estarei também em novembro em Passo Fundo para dar o primeiro introdutório do curso do Método Bebê, tá bom? Então, agradecer aí a mãe da bebê Sofia, que eu tenho certeza que abriu uma porta muito linda para as crianças. Tem muita gente me pedindo atendimento no Sul, então eu vou... a gente já tem nossos parceiros, o Alan Forte, que está aqui também, que vai vir para a nossa formação no ano que vem, em fevereiro. Então, assim, nós já temos parceiros no Rio Grande do Sul e, se Deus quiser, a gente vai espalhar esse método pelo Brasil inteiro e pelo mundo, certo? Então, nós falamos bastante a respeito das nossas ferramentas e eu vou começar a falar agora a respeito da nossa ficha de avaliação. Como a gente aborda as crianças para avaliação no método, tá bom? Então, eu costumo dizer que a nossa avaliação ela é muito diferente porque eu não faço uma avaliação formal para depois começar a tratar da criança. Muito obrigada pelos corações. Então, a gente tem essa ficha de avaliação, vou mostrar aqui para vocês, olha. Ela é uma ficha que eu tirei de um modelo, eu adaptei de um modelo da Associação Brasileira da Criança, que é a... Eu vou para Minas sim, Renata, eu só preciso de parceiro em Minas, que ainda não temos, tá bom? Então, se você tiver interesse, se vocês tiverem interesse, fala comigo. Eu preciso de parceiro pra gente montar as turmas, porque sozinho eu não dou conta, gente. E não é meu interesse ficar trabalhando sozinha. Eu preciso descentralizar. Faz 20 anos que eu trabalho sozinha e agora 3 anos que eu tenho meus companheiros, está sendo maravilhoso. E eu não dou conta de atender todas as crianças. Vocês não têm noção da quantidade de mensagem que eu recebo de mães de vários lugares do país me pedindo, pelo amor de Deus, para atender a criança. Tem mãe que quer trazer criança de muito longe. E aí, gente, não adianta eu fazer um tratamento e depois a criança ter que ficar gastando para vir. Isso corta meu coração. Então, assim, se você tiver interesse, se você for de uma das regiões que a gente ainda não está chegando, vem para a mentoria e a gente vai fechar e vai começar. Não tem ninguém em Brasília, Nelly Suelen, e já me pediram, tem 3 crianças esperando atendimento em Brasília, tá? Oi, doutor Fábio, como vai? Então, se você tiver interesse de levar o método para a sua região, fala comigo. E lembrando também, gente, que quarta e quinta eu não consigo falar com ninguém, tá bom? Então, os dias melhores para falar comigo são segundas e sextas-feiras, porque a quarta e quinta meus dias são lotados, porque eu vou para São Paulo. Ótimo! Então, ó, já tem a Amanda, já tem a Nelly, já tem a Renata e a Mônica. Vamos fazer uma turma em Minas. Gente, tem muito bebê pedindo em BH. Muito, ó, onde mais me pedem, BH, Minas e Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no Paraná tem um monte de criança pedindo, e Brasília, só essa semana já me pediram 3, tá bom? Então, realmente, a intenção é a gente espalhar o método pelo Brasil e lembrar que o método é fisioterapia. Não é nada diferente disso, gente. Eu resolvi montar a mentoria com esses assuntos porque eu percebi que o que tá faltando é base, é estudar, é sentar. E o que a gente estuda? Ó, a gente estuda livro. Eu baseio os meus estudos em livros, em técnicas que têm muitos anos, em técnicas robustas e em técnicas que vão fazer diferença no sentido de tá postulado em livro. Isso é uma coisa que é certeza. Não é uma teoria que alguém inventou e fez e é novo e a gente não sabe qual vai ser a consequência disso daqui 5, 10 anos. Então, é por isso que nós utilizamos para nossa base livros, muitos livros, tá bom? Então, tem aqui um livro que é a minha bíblia, que é o Motor Control, que agora tem em português, tá? Eu tenho em inglês e acabei de comprar em português também. Então, basicamente... Então, vamos conversar. Basicamente, a gente usa o Motor Control, as bíblias, assim, o Motor Control, o Candel e alguns outros, o Machado, Neuroanatomia Funcional, o Vander, que é um livro antiquíssimo. Então, é isso que a gente estuda. A gente estuda por aí. A gente consegue explicar cada detalhe do que a gente está fazendo, qual é a via que está sendo acessada, por que a gente está mexendo naquela região, para que está sendo feito aquilo, tá? Então não é assim, faz o máximo de fisioterapia do jeito que der,
Porque assim a gente tenta tudo, dá tiro para todo lado, quem sabe acerta um patinho, né? Oi, Laísa! Então assim, gente, já tá marcado Teresina no Piauí, já está marcado Passo Fundo no Rio Grande do Sul, tá bom? Então ainda esse ano a gente vai para o introdutório em novembro e já vou passar as datas para vocês. Mas já já a live do Instagram vai encerrar porque vai dar 1 hora. Então eu vou fazer uma sugestão para vocês que estão aqui. Eu vou parar agora e aí a gente entra, eba! E aí a gente entra, eu vou entrar de novo, vou parar, vou entrar de novo pra gente falar da ficha de avaliação, que assim dá tempo da gente falar inteirinha sem ter que interromper no meio. Combinado? Então vocês que estão aí, se vocês estiverem gostando, compartilha aí com seus amigos. E eu vi que tem um monte de gente querendo falar comigo. Deixa eu ver como que a gente faz aqui. Eu nunca tenho coragem de falar isso, de fazer isso aqui, porque é um monte de gente que tá pedindo pra entrar. Tá? Então, eu não vou colocar agora, porque senão a gente não vai conseguir terminar o assunto. E amanhã, às 5 horas da manhã, eu estou pegando meu carrinho e indo para São Paulo trabalhar. Então, vamos encerrar agora. Daqui 1 minuto, eu só vou esperar gravar a live aqui. E daqui 1 minuto, 1 minuto não, nem isso. Eu já entro na sequência para a gente falar da nossa ficha de avaliação e entender como a gente avalia os bebês pelo método D7. Muito obrigada por todo mundo que tá aí. E, nossa, 1000 perdões pelas pessoas que eu não consegui transmitir no YouTube, mas eu tô gravando tudo aqui e vou mandar por e-mail o vídeo caprichadinho para cada um de vocês. Até daqui a pouco. Só vou desligar pra gente começar de novo no assunto da ficha de avaliação. Vamos conversar, vamos conversar, meu amor. Deixa eu só acabar a live e aí a gente conversa, tá bom?